Se você fosse fugir de um regime autoritário e acabasse ficando preso sozinho em um container em alto mar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Mia tentando sobreviver a um destino cruel, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o mar e a fome em destinos à deriva. Em meio a um desastre global, esse casal ainda está para viver os piores dias de sua vida. O mundo declinou e seus recursos começaram a se tornar escassos, porém a Espanha foi para o fundo do poço, pois um regime autoritário tomou o poder e fez o que sempre tiveram vontade, um genocídio. Esse novo regime foi chamado de Não Tem Para Todo Mundo, então pobres, velhos, mulheres grávidas e até crianças começaram a ser caçadas. E bem, você já deve imaginar o resto. Por conta desse sistema assassino, várias pessoas começaram a tentar fugir do país de todos os modos possíveis, sendo o mais seguro e simples deles ir pelo mar em containers. Mia e seu marido Nico são uma dessas pessoas, pois Mia está grávida e será a primeira na fila da perseguição. Então eles contratam um coiote para levá-los em um desses containers, e apesar de ser simples, ainda é bem perigoso. A área da travessia é fortemente vigiada, e poucas pessoas conseguem realmente entrar nos containers sem serem presos. Por sorte, o casal faz parte desse pequeno número, e consegue embarcar para ir em direção à Irlanda, um país onde esse regime não dominava. Lá dentro, as pessoas estão desesperadas e desoladas devido às péssimas notícias do jornal. A única boa notícia é que Nico conseguiu uma barra dos raros sneakers para que comemorem quando chegarem ao destino, o que anima um pouco o esperançoso casal. No dia seguinte, o container começa a se mover, e apesar de estarem animados com a possibilidade de uma nova vida, ainda existem problemas e fantasmas assombrando o casal, pois o bebê não chuta há algum tempo. E aparentemente eles deixaram alguém para trás, pois essa pessoa havia sido capturada pelo governo. Só que apesar de tudo isso, Nico mantém um bom humor, e diz que logo a garotinha irá nascer, e se chamará Noah. Mas tudo que é ruim pode piorar, então de repente o container para, e Nico se aproxima da porta para checar. A porta se abre e várias pessoas novas começam a entrar. Nico é envolvido nessa onda humana e vai parar em frente aos coiotes. Como o container estava ficando cheio, eles começam a tirar algumas pessoas, e Nico obviamente é uma delas. Assim a porta é fechada, o casal se separa, e o cara acaba sendo colocado em outro container, o 107. Com medo de ficar sozinha, Mia liga para Nico, e ele avisa para ela ficar perto de todas as suas coisas, além de não confiar em ninguém e não gastar a bateria do celular. E assim que a conversa termina, Mia olha para fora e vê o terror que a sociedade se tornou. Crianças, mulheres grávidas e idosos sendo capturados ou mortos nas ruas sem que possam se defender. Após algum tempo de viagem, o caminhão chega ao posto de controle por onde precisa ser liberado para embarcar. O supervisor ordena que o container seja aberto e começa a fazer uma vistoria para ver se não há fugitivos. Por sorte, as mulheres e crianças e o cachorrinho já haviam se escondido em um fundo falso que havia ali. O azar é que o encarregado careca, que até mesmo usa um uniforme parecido com o dos nazistas e dos oficiais do Império em Star Wars, percebe que existe um fundo falso. Com isso, ele faz um discurso, falando sobre como ajudaria as mulheres e também as trataria melhor que os coiotes, que arrancaram todo o dinheiro. Além de que se elas não se revelassem, seriam metralhadas. Ouvindo isso, Mia não acredita nem um pouco e sobe em uma caixa alta que havia ali, se escondendo lá em cima, enquanto que outra mulher abre a porta na esperança de ficar viva. Porém, o careca nazi atira nela e ordena que seus homens finalizem as restantes, e isso é o que acontece. Os únicos sobreviventes são Mia, que ficou escondida em cima da caixa, um cachorrinho que saiu em segurança e uma criança, que não foi poupada pelos homens. Sem ligar para o que fizeram, os caras retiram os corpos e simplesmente jogam uma água no local, mostrando que já fizeram isso várias vezes e nem se sentem mal. Assim eles saem e deixam Mia ali sozinha em meio ao cheiro de sangue. Então ela pega o celular e manda uma mensagem para Nico, dizendo que ele deveria se esconder, e acaba adormecendo. Ok, honestamente nesse início não há nada que o casal possa fazer sozinho para ter uma vida melhor, ou para poder ter saído em mais segurança. A única coisa que poderia ter sido feita era justamente evitar que as coisas chegassem a esse ponto. Não sabemos as causas específicas do que levou o mundo a essa falta quase completa de suprimentos, mas também não é muito difícil de imaginar, né? Principalmente quando estamos passando por isso em menor escala. Obviamente, isso aconteceu por conta da progressão de tudo que já estamos enfrentando, como os vários incêndios que estão acontecendo em locais preciosos e necessários, espécies sendo caçadas e extintas, o uso incontrolável de água, e não, eu não me refiro ao seu banho de meia hora, isso só pesa no seu bolso mesmo. Sendo mais direto, a melhor e provavelmente a única forma de evitar a política do não tem para todo mundo, criada por esse regime, é justamente impedir que os recursos se tornem escassos, e é claro, não deixar com que eles subam ao poder. Porém, não é como as pessoas que sofrem dessa política tivessem algum poder de decisão, né? Ou seja, tudo isso foi um acúmulo de coisas que só poderia ser evitado caso começassem há anos atrás. Agora, se tratando do casal, eu acho que a melhor coisa que aconteceu aos dois foi a separação, pois se estivessem juntos na hora da revista, as coisas poderiam ter acabado muito mal, pois eles ainda seriam descobertos, mas provavelmente Mia ficaria com Nico e não subiria na caixa, fazendo com que fosse o fim dos dois. Não dá para saber exatamente
exatamente como era o regime, mas em situações assim apenas quem se prepara estaria seguro. No caso, quem fosse um sobrevivencialista em um regime assim acabaria se dando melhor que as pessoas que vivem em cidades. Então, se você tivesse uma propriedade distante de grandes cidades e autossuficiente em alimentação com água e mantimentos estocados, provavelmente você teria capacidade de sobreviver a longo prazo, tendo, é claro, armas para se defender de invasores e quem sabe até do governo se eles tentarem tomar o que é seu. Se bem que eu acho que eles teriam trabalho suficiente nas grandes cidades. Algum tempo depois, o container é finalmente colocado em cima de um navio para que possa zarpar do porto. Nessa hora, Mia pega seu celular e tenta falar com o Nico, porém ele não a responde, o que deixa a mulher bem preocupada. Sabendo que terá que ficar sozinha ali pelo resto da viagem, Mia faz uma checagem de suas coisas e vê que além de suas roupas do corpo, ela tinha uma bolsa laranja, um tipo de furadeira, uma garrafa com um pouco d'água, um celular antigo e um bastão de luz, que ela usa na hora. Em seguida, Mia acorda com o balanço do container, pois uma tempestade fortíssima estava mexendo com o navio. E para o azar do bebê, Mia é jogada de um lado para o outro dentro do container, como se fosse uma boneca de pano até desmaiar, e o container ser lançado no mar. Muitas horas depois, ela desperta com a péssima notícia de que a água estava invadindo o container. Então ela olha para fora e vê que não estava mais no navio, pois incluindo o dela, vários containers foram jogados ao mar graças à tempestade, e agora ela estava com seu destino à deriva. Desesperada, ela pega o telefone e tenta ligar para pedir ajuda, porém ele se quebrou em meio à tempestade, e o telefone velho que ainda estava inteiro precisa de senha, o que ela obviamente não sabe. Para piorar a situação, a água continua invadindo o container pelos buracos de bala. A única boa notícia é que ao checar as caixas, ela vê que nelas haviam roupas secas, bebidas alcoólicas, televisões e fones. Olhando pelo container, ela também encontra um canivete, fitas isolantes e outras coisas. Então ela usa as fitas para tapar os buracos de bala e olha para um álbum de fotos seu. De repente, gritos começam a serem ouvidos e ela vê que do lado de fora estava o container de número 107. O problema é que esse container estava lotado de pessoas e começa a afundar na água. Vendo isso, ela troca o cartão SIM dos telefones e liga para Nico, porém ele obviamente não responde. E isso acaba com a mulher, pois ela viu o marido afundando juntamente com a sua esperança, tanto que ela até cogita acabar com tudo ali mesmo. Por sorte, ou quem sabe azar, a criança em sua barriga começa a chutar e faz ela desistir desse pensamento, mostrando que ela ainda não está sozinha nesse mundo cruel. Mas apesar de não estar sozinha, o pesadelo apenas começou, e a noite e o mar não serão gentis com Mia, pois ela cai no sono e acorda no momento em que a água começa a entrar e afundar o container. E então ela acorda percebendo que era apenas um pesadelo, podendo relaxar. A má notícia é que voltou a entrar água ali, porém suas preocupações são outras. Por isso ela vai com esperança até a única caixa que não havia sido aberta ainda. O problema da esperança é que ela pode acabar com a gente, e foi isso que aconteceu, pois a caixa havia apenas Tupperwares e nada de comida. A parte boa é que ela pega a borracha desses potes e usa para vedar os buracos. Então ela começa o processo de retirar a água que entrou no container, pegando a água com um pote e jogando para fora através de um tubo que estava na caixa de televisão. Além disso, ela também reposiciona as caixas deixando o container mais plano e começa a contar os dias. Ok, a primeira coisa que Mia precisa fazer é criar um método de racionalização de água e comida, usando o mínimo possível por dia. E sim, eu sei que vai ser bem difícil por ela estar grávida. E depois disso, ela tem que encontrar uma forma de abrir esse container para não ser cozinhada viva ali dentro. Uma ideia poderia ser usar aquele vão da porta que foi aberto quando o container estava chacoalhando no navio e por onde o sol estava entrando. Se ela conseguisse abri-lo mais um pouco com a furadeira, já seria possível ir para o topo do container e organizar meios para coletar a água da chuva. Porém, como não dá para esperar a água cair do céu, pois isso pode levar dias, Mia poderia usar os itens que ela tinha à disposição e ferver a água do mar até torná-la potável. Para isso, ela precisaria transformar aquela garrafa térmica em um fogareiro, usando aquele canivete para cortá-lo, ou até mesmo a furadeira para fazer um buraco no fundo, e a tampa dela como recipiente para ferver a água a uma temperatura superior a 100 graus Celsius, para matar os micro-organismos presentes na água do mar. E aí usar algo em cima para pegar a condensação da água fervida. E essa seria a água potável, que ela poderia até ferver mais uma vez para ter segurança. Mia novamente tenta ligar por ajuda, mas infelizmente já não tem mais sinal. E aí ela também faz um varal para secar suas fotos, e nelas é mostrada uma garotinha, talvez uma filha do casal e a tal pessoa que foi capturada pelo governo. Mia também distribui os materiais em cima de uma caixa e faz a checagem de tudo que tem ao seu dispor, colocando alguns itens essenciais dentro dos potes para não molhar. Mas as notícias não são tão boas. Ela tem pouca água potável e ainda menos comida, porém algo inesperado acontece. O celular começa a tocar e Mia atende, descobrindo que era Nico do outro lado. Ele ainda estava vivo e só não tinha feito contato antes por falta de bateria. Acontece que o motorista havia enganado eles e os deixou fora da cidade, ou seja, ele não embarcou. Mia conta o que aconteceu com o seu container e acaba deixando o Nico em pânico. O cara até promete que vai dar um jeito de resgatar ela, mas Mia começa a quebrar com o medo de ficar sozinha, ainda mais tendo que lidar com uma culpa passada. Porém, ela encontra forças e promete aguentar, aliviando o Nico momentaneamente.
O problema é que ao fim da ligação, ela começa a sofrer de contrações. Depois disso, ela come um pouco de um sanduíche e urina em uma garrafa que ela guarda em uma caixa. A situação piora ainda mais depois disso, já que uma tempestade atinge o container. As contrações pioram, indicando que o bebê já vai sair. O celular cai na água e o container começa a ficar ainda mais alagado enquanto balança de um lado pro outro. E a pior coisa é que o bebê nasce nesse momento. Pelo menos ele estava vivo e parecia saudável. Então ela guarda sua placenta e adormece. No dia seguinte, Mia se alimenta como pode e tenta dar de mamar para a criança. Porém, ela não para de chorar histericamente. De repente, Mia tem a ideia de usar a furadeira para abrir o teto do container. E é isso que ela faz, em partes, né? Já que ela também tenta resistir e manter a sanidade enquanto escuta o choro do bebê. E a única forma que ela acha de ter paz é colocando um fone de ouvido. Após algum tempo, ela finalmente consegue dar de amamentar para o recém-nascido e o bota para dormir, aproveitando desse tempo para comer bastante e quase acabar com toda a água. No dia seguinte, ela volta a seu projeto de abrir o teto do container, o que ainda não é possível, pois a furadeira fica sem bateria. Em um momento de estresse por não conseguir fazer nada, ela vê o canivete e começa a cortar o resto que faltou para abrir o buraco, até que ela precisa parar para esfriar o bebê e dormir. E sim, pessoal, apesar de estarem na água, o calor com certeza é um grande inimigo. É só você imaginar que eles estão sendo praticamente cozidos a banho-maria ali dentro. No meio da noite, Mia acorda cheia de fome e faz algo bem nojento. Ela come a placenta que havia guardado após dar à luz. O problema é que de repente uma baleia fica curiosa com um grande objeto de metal e começa a bater no container, aterrorizando os dois. No dia seguinte, Mia está quase terminando de cortar sua saída, quando a lâmina do canivete quebra. Pois é, isso desmotiva bastante a mulher, que fica ainda mais desanimada ao ver que o seu celular não dá sinal e que a água potável acabou. Infelizmente, ela não consegue pensar direito e acaba lambendo as gotas de água salgada que vinham do teto do container. A desidratação faz ela começar a ter alucinações com a garotinha Uma, sua filha mais velha que foi capturada, além de também ver Nico dizendo que não foi culpa dela. A boa notícia é que quando acorda, ela percebe que estava chovendo, então rapidamente a coitada começa a juntar água com os potes e se alimentar do resto da sardinha que tinha. Isso dá uma ideia para Mia, que usa uma corda para abrir um buraco no container, como se fosse uma lata de sardinha. Bom, vamos lá. Mia sem dúvidas está em uma situação extremamente precária, mas quando se trata de sobrevivência, nós temos que usar o que temos ao nosso dispor, e por sorte ela tem algumas coisas muito boas. Porém, o principal para qualquer sobrevivente é a mente. Ela precisa ter noção que quanto mais tempo demorar para fazer as coisas, mais difícil será, pois sua vontade e força terão diminuído drasticamente. Com isso em mente, a primeira ação de Mia deveria ter sido dar um jeito duradouro de fechar os buracos e impedir a entrada da água, e ela tinha muitas formas de fazer isso. Uma delas seria usar o isqueiro para criar um fogo controlado na garrafa térmica e derreter uma das garrafas de plástico, usando o plástico derretido para fechar os buracos. Mas o que eu vou escolher pode ser ainda mais simples e fácil de fazer. Em alguma das caixas existem várias barras de isopor para proteger a mercadoria, e em uma delas também tem uma bebida muito forte, ou seja, álcool. Tudo que ela precisaria fazer seria colocar esse álcool em um recipiente e mergulhar o isopor nele até que fique bem derretido. E sim, o álcool derrete o isopor. Com isso feito, o isopor se tornará um tipo de chiclete ou cola plástica extremamente resistente, colante e com alto poder de vedação, ainda maior que o do plástico. Isso por si só já resolveria, mas para deixar as coisas ainda mais seguras, ela poderia colocar algum pedaço de material junto, como um pedaço de madeira. Isso tornaria o buraco completamente impermeável e daria todo o tempo do mundo para ela retirar a água que já havia entrado. Isso impactaria positivamente a Mia e ajudaria com problemas futuros. Além disso, as próximas missões principais são sair do container, fazer algum sinal de SOS e garantir comida. E todas essas coisas deveriam ter sido feitas com rapidez, antes que o bebê nascesse, pois diminuiria o perigo para ambas. A forma com que Mia saiu foi a única possível dado o material usado nessas caixas de transporte. Porém, como eu disse, ela deveria ter feito isso logo no início da jornada, pois assim poderia usar a tela das televisões para cobrir o teto do container, o que faria muito reflexo e chamaria atenção. E óbvio que ela colaria as telas com isopor. Isso também seria de grande importância na questão de alimentação e captação de água, pois com acesso à parte de fora, ela poderia fazer lanças com as madeiras das caixas e pontas com os vidros. Conseguir sair, sem dúvida, é uma boa notícia que alivia a mulher, pois agora ela pode pegar um arzinho e um sol, fora que ficar preso lá dentro só servia como tortura. Do lado de fora, ela troca as fraldas de pano do bebê e joga no mar. Impressionantemente, os dejetos fazem com que os peixes se juntem por ali, então Mia cria um tipo de arpão improvisado com uma corda amarrada e começa a sua tentativa de pesca, porém isso dá bem errado. Nesse momento, o avião passa ali perto, por isso Mia volta rapidamente para dentro e quebra a televisão para fazer reflexo. Mas isso não apenas falha, já que no processo de subida, a mulher também arregaça sua coxa na saída, afinal era ferro cortado ali. Vendo que o sangramento não ia parar e que poderia infeccionar, Mia faz uma tala em sua coxa e joga bebida no corte para esterilizar, o que sem dúvidas é doloroso, mas não acabou por aí, pois ela usa um
dos ferrinhos da televisão com uma agulha e costura a própria coxa, tudo enquanto evita gritar para não apavorar o bebê. E nessa cena ficou claro que essa mulher fará de tudo para sobreviver com o seu filho. Durante a noite, Mia usa os fios dos fones para tecer uma rede de pesca, e logo que o sol nasce, ela bota a rede para trabalhar. Então ela joga os dejetos no mar e consegue atrair um peixe para a rede. Assim os dias vão se passando, a rotina de Mia se transforma em pescar, tirar a água infiltrada do container e amamentar seu bebê. E uma coisa interessante que ela fez foi armazenar em potes com água os peixes que não iria comer na hora, para que eles não apodrecessem. Outra atitude que ela tem é de colocar bilhetes de SOS em vários potes e soltá-los ao mar. Tudo isso enquanto espera pela ligação de Nico e por um resgate. E uma das coisas que Mia faz para passar o tempo e se manter sã é lembrar e contar para o recém-nascido sobre como era antes do regime. E uma dessas histórias é a respeito de como ela foi levar uma para passear por 5 minutos e acabou deixando ela ser capturada. Só que ela percebe que o bebê estava começando a ficar gelado. E aí Mia cria um pequeno fogo dentro de uma garrafa térmica para aquecê-las enquanto dormem. Assim que adormecem, uma batida começa a ser ouvida. Mia vai checar e vê que é apenas um pote batendo ali. O importante mesmo é que nesse momento ela recebe uma ligação de Nico, e as notícias são péssimas. O cara infelizmente não irá conseguir buscá-las. Ele tentou entrar em um barco para chegar até elas, mas foi descoberto e baleado. E agora, sua última ação foi ligar para se despedir e se desculpar. Assim, vemos que o amor dos dois é muito forte, pois mesmo estando destruída por dentro, Mia se mantém e acalma Nico, agradecendo o cara e dando a chance dele dizer algumas palavras para Noah, a filha que ele nunca será capaz de ver. E aí a bateria do celular acaba. Após 26 dias em alto mar, a água já inundou quase que completamente o container. Noah dorme o dia todo, provavelmente por falta de nutrientes, e Mia já está enjoada de comer apenas peixe. Para piorar, o fato do container estar alagado faz com que as duas tenham que morar do lado de fora, ficando expostas ao calor do dia e ao frio extremo da noite. E sabendo que o container não durará muito mais, Mia construiu uma pequena jangada para Noah, usando os potes como apoio para flutuar. Ok, no lugar de Mia eu faria outras coisas para poder passar por essa com um pouco mais de facilidade. Vamos começar que ela não se machucaria terrivelmente se já tivesse feito o sinal de SOS que eu disse. Na verdade, com toda a preparação, existe uma grande chance que ela fosse notada caso o avião não estivesse alto demais. Fora que com o tanto de isopor que existia ali, ela poderia facilmente ter coberto as pontas cortantes da escotilha, o que também evitaria o acidente. Mas como isso não aconteceu, e podemos dizer que a forma com que ela lidou com o ferimento foi a mais correta possível, e essa forma com que ela transformou um ferro de televisão em agulha também serviria para conseguir a comida, pois ela poderia usar esse ferro como anzol e a placenta como isca, já que no pior cenário ela poderia acabar vomitando por nojo de ter comido a placenta, o que causaria desnutrição e acabaria com suas forças restantes. E depois de dar os pontos, Mia poderia usar a escama de peixe embebida em álcool para acelerar o processo de cicatrização, pois as escamas de peixes possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas que auxiliam na cicatrização da pele. Porém, o curativo precisa ser trocado periodicamente para evitar complicações. E esse método de pesca seria bem mais eficiente do que ficar tentando jogar um arpão de aço por aí, fora que gastaria bem menos energia, que é o essencial. E digamos que não faz o mínimo de sentido após todos esses dias o container simplesmente começar a afundar, já que Mia tinha criado um ótimo sistema para esvaziar a água do mar de dentro do container. E se ela tivesse feito aquela cola que eu mencionei antes, a água não entraria mais lá, e ela conseguiria boiar com o container indefinitivamente. De madrugada, o container atinge o seu máximo. Vendo isso, Mia entra nele para tentar pegar algumas coisas importantes, e acaba ficando amarrada em algumas cordas. Nesse momento, o container começa a afundar, e a cama jangada onde Noah estava é levada pelas ondas. Mia usa uma lâmina e com muito esforço consegue cortar as cordas, voltando assim para a superfície. Ela não encontra Noah em lugar nenhum, e entra em desespero enquanto uma baleia gigante passa por baixo dela, mostrando quão insignificante é um humano em comparação com o mar e com essas criaturas. De alguma forma, tudo conspira para dar certo, pois a baleia passa fazendo barulho e jogando água bem ao lado de Noah, que começa a chorar bem alto e atrai a atenção de Mia. Assim, a mulher chega ao som e reencontra sua única família restante. Agora, os dois estão em uma situação ainda pior que antes, lembrando até mesmo a cena da porta em Titanic. E aí, Mia parece estar começando a sofrer de hipotermia e a ficar sem força, mas sem nunca perder a esperança. E enquanto está nessa péssima situação, Mia começa a se desculpar por tudo o que está acontecendo, ao mesmo tempo que agradece Noah por ter salvo a sua vida, ao lhe dar um propósito. Agora, é importante dizer que enquanto fazia tudo isso, Mia jogava fora os peixes mortos que haviam colocado nos potes que estavam na jangada de Noah, pois antes ela tinha avistado gaivotas voando próximo do container, o que indicava que terra firme estava próxima. E podemos dizer que isso foi a sua salvação, pois os peixes fizeram com que várias gaivotas sobrevoassem a dupla de mãe e filha. E essa nuvem de gaivotas atraiu a atenção de um barco pesqueiro que passava por ali. Então eles se aproximam para checar, e veem que era uma jangadinha com um bebê dentro. Os pescadores colocam a jangada no barco, e percebem que havia uma corda amarrada ali. Eles puxam a corda e tiram Mia do fundo do mar, desacordada e aparentemente sem
sem vida. Por sorte, a pescadora presta os primeiros socorros dela e a traz de volta à vida. E aí, mesmo estando desorientada, Mia pega Noah no colo e vê que está chegando em terra firme na Irlanda finalmente, um lugar onde ela poderá viver livre da perseguição. Bom, uma coisa de extrema importância em uma situação de sobrevivência é manter a cabeça limpa e focada. Meditação e coisas para passar o tempo funcionam, mas sem dúvidas um propósito é o melhor estimulante. E como ironia do destino, Mia tinha o maior propósito que alguém poderia ter: manter sua filha viva. E isso sem dúvidas foi crucial, afinal Mia já teria desistido há muito tempo se não fosse por Noah, principalmente ao saber que perdeu o Nico. Mas podemos dizer com certeza que a decisão de Mia colocar os peixes em Tupperwares para preservá-los foi ótima, ao contrário de sua decisão de jogar os potes de bilhetes de SOS. Isso sem dúvida foi ignorado como lixo, e só serviu para perder recipientes que poderiam ser usados em outra jangada igual a de Noah, que dada a quantidade de Tupperware seria o suficiente para suportar Mia, além de que ela tinha vários isopores das TVs dentro do container, o que poderia ajudar na sustentação da jangada. Mia deveria ter deixado essas jangadas prontas há mais tempo, se bem que, como eu disse antes, esse container não era para estar cheio d'água, pois ela estava esvaziando ele de modo recorrente, e do nada ele simplesmente encheu para ela ter que abandoná-lo. E por último, fica dito novamente que tudo seria mais fácil se ela tapasse os buracos logo de cara, assim ela ganharia praticamente um quarto flutuante, já que seria praticamente impossível do container afundar, e com um chão garantido, o resto seria muito mais fácil. E aí ela poderia até mesmo navegar com o container, posicionando as caixas dentro dele para o lado que ela quisesse ir, mantendo o trajeto sempre para o norte, já que ela queria chegar na Irlanda. Dessa maneira, ela precisava navegar sempre com o sol à sua frente, observando o ponto onde ele nasce e se põe para não errar o caminho. E para encerrar, pode ser que essas ligações que Mia recebia eram apenas alucinações que ajudaram ela a manter a sanidade, pois ela estava em alto mar e dificilmente teria sinal de celular por lá, ou ela apenas estava muito perto da costa, mas dessa forma as correntes jogariam ela para alguma praia. Fala galera, esse foi como derrotar destinos à deriva. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se uma simples viagem à casa no lago se tornasse um pesadelo por conta de um assassino furioso, o que você faria? Quer saber o que aconteceu nessa viagem? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se inscrever no canal para aprender formas engenhosas de tapar um buraco. Afinal, nunca se sabe quando você precisará fazer isso.